Uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus envolva os nossos corações e também possa, através já do texto que foi lido para todos nós, falando de trabalho, nada melhor do que estarmos com os trabalhadores da última hora. O movimento da fraternidade engloba esses trabalhadores todos da última hora, trabalhando para Jesus com muito amor, com muito carinho. Então, hoje, o tema do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. Vou ler aqui a parábola dos trabalhadores da última hora, também conhecida como os trabalhadores da vinha, do Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que, ao romper da manhã, saiu a assalariar os trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia e mandou-os para a sua vinha. Na terceira hora, tendo saído junto da terceira hora, viu estarem outros na praça, ociosos, e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Na sexta e na nona, fez o mesmo. Na hora 1/10, tornando a sair, e achou outros que lá estavam, e disse: Por que estáis vós aqui todo dia, ociosos? Responderam-lhes eles: Porque a ninguém nos assalariou. Ele lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, ele chama os trabalhadores e paga-lhes 1 denário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Julgavam a contestação. Então, alguns trabalhadores que estavam ali, que tinham chegado na primeira hora, julgavam que haviam de receber mais. E, ao recebê-lo, murmuraram contra o pai de família, dizendo: Estes que vieram por último não trabalharam senão 1 hora, e tu os igualastes conosco, que aturamos o peso do dia e do calor? A resposta do pai de família foi: Amigo, não cometi injustiça para convosco. Não combinamos receber 1 moeda por vossa jornada? Tomai o que te pertence e vai-te, que eu de mim quero dar também a este último tanto quanto a ti. Não me é permitido fazer o que eu quero? Acaso o teu olho é mau, porque eu sou bom? Conclui ainda Jesus: Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque são muitos os chamados e poucos escolhidos. Também está no capítulo de Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. Então, nós vamos aqui analisar e comparar mais uma vez a parábola, do ponto de vista sempre espiritual, e Jesus nos fala o seguinte, o que ele quer dizer com isto? A parábola que compara o reino dos céus, onde tudo é justiça, com uma situação aparentemente injusta. Porque aqueles trabalhadores que trabalharam o dia inteiro, cansados da jornada, receberam igual àqueles que começaram na última hora. E aí, a remuneração igual pode parecer que houve trabalho desigual e injustiça. Mas sobre o ponto de vista material, que é esse que a gente costuma ver e analisar todas as situações, as histórias e até mesmo as parábolas. Sobre esse ponto de vista material, parece que os operários queixosos tinham razão de reclamar contra o vinhateiro, pois eles trabalharam mais tempo que os últimos, que só tiveram 1 hora de serviço. Isso, no nosso raciocínio humano, a gente só vê o exterior das coisas. A gente ainda não aprofunda o ensinamento de Jesus, que está muito além da matéria. O dono da vinha, ele havia combinado o salário com os primeiros e cumpriu. Porque até aí está tudo certo. Porque quando ele ofereceu o trabalho na primeira hora, ele falou que iria pagar 1 denário. Então, ele estava cumprindo. Ele quis pagar também 1 denário aos últimos, certamente porque viu que o serviço feito por estes, nessa única hora, foi feito com boa vontade, com amor, com cuidado. Ele considerou não o tempo, que normalmente a gente vê, mas sim a qualidade do serviço feito. Jesus, por essa parábola, faz uma comparação como pontes
que ligam os elementos da história com o reino dos céus, numa interpretação do ponto de vista espiritual, que na realidade sempre foi o objetivo dele. Então nós vamos ver aí, olha, que o pai de família, ele representa para nós, né, Deus, o Pai Celestial. A vinha é o universo. Os trabalhadores são seres humanos, ou seja, todos nós. O trabalho na vinha é esse trabalho no bem, e somos chamados constantemente a realizar. As horas pode ser considerado qualquer período de tempo, mas também pode ser considerada as reencarnações que temos aqui na Terra, porque cada reencarnação são oportunidades de trabalho. E como que nós usamos as nossas horas aqui na Terra diante de uma encarnação? O que realizamos diante, né, dessa oportunidade bendita que temos de trabalhar aqui na Terra? Muitas vezes a gente se esquece que o trabalho que a gente veio realizar aqui é o trabalho do crescimento e da evolução espiritual. Na maioria das vezes a gente vem, reencarna, um novo corpo, uma nova oportunidade, e na maioria das vezes, nós buscamos apenas a satisfação pessoal, material, esquecendo exatamente do compromisso maior, conosco mesmo, porque não era um compromisso com Jesus, mas era um compromisso conosco. Não é um compromisso com Deus, mas um compromisso conosco. Porque vamos adiando assim o salário. O que é o salário? A felicidade. Então, quanto mais nós desviamos do caminho, dessa tarefa que a gente abraçou, lá no mundo espiritual, porque com toda certeza, nós programamos ali, antes de reencarnar, as nossas tarefas. Nós tivemos a oportunidade de estar junto com irmãos que nos auxiliaram a buscar o melhor roteiro nessa jornada que a gente reiniciou. Então, tudo isso faz uma diferença imensa quando nós começamos a olhar pelo ponto de vista espiritual. Esse não é o único ponto de vista que nós temos dessa interpretação da parábola. Quando nós vamos estudar um tema para a gente poder, né, discorrê-lo aqui, a gente também escuta outros irmãos tão importantes aí da nossa doutrina espírita, e nós vamos percebendo assim que abre-se um leque imenso de interpretação. Por isso mesmo que na nossa condição, às vezes ainda imatura, nós não conseguimos enxergar aquilo que Jesus realmente quer dizer com as suas parábolas, com os seus ensinamentos. Mas esses irmãos mais adiantados, muitas vezes em conhecimento, eles nos trazem essas outras nuances, essas outras vertentes que a gente também pode analisar essas parábolas. Então a gente está pegando um pequeno ponto de interpretação, mas nós vamos vendo assim que existem muito mais, e quanto mais a gente aprofunda nos estudos, maior ainda é a nossa compreensão, e a gente percebe que como Jesus sabiamente deixou ali a história, mesmo que singela, para que a gente, no ponto certo do amadurecimento, a gente começasse então a compreender melhor os ensinamentos. E assim desvendar um pouquinho desse véu que nos ajuda a viver melhor aqui na Terra, com os olhos voltados para o alto e não mais apenas para a matéria. Porque a gente tem que viver na matéria, não tem como. É aqui que nós evoluímos. Mas quando nós temos o conhecimento do mundo espiritual e a gente vivencia os ensinamentos de Jesus, tudo modifica para nós. E a doutrina faz isso, ela abre esse leque de interpretação, de entendimento para o nosso espírito ainda, né, em fase de desenvolvimento, para que a gente consiga compreender melhor e aceitar muitas dificuldades que a nossa vida traz, as dores, as experiências e tudo aquilo que nós temos passado. Ainda do ponto de vista espiritual, podemos comparar os trabalhadores por ordem de chegada. A madrugada, Moisés, os profetas, Sócrates, são irmãos que precederam esse conhecimento do Consolador prometido, do Espiritismo. Então foram irmãos que começaram logo cedo na jornada a nos mostrar o caminho, preparando o caminho para outros que viriam. Na terceira hora, a gente pode pegar aí João Batista, que é um precursor do Cristo. Na sexta hora, nós vamos pegar Jesus e seus apóstolos. Irmãos que nos trouxeram, né, essa semeadura tão importante. Na nona hora, nós vamos encontrar Paulo, Francisco de Assis,
tantos outros, na 11ª hora, Allan Kardec, sustentadores da ideia que pouco a pouco invade a estrutura da sociedade. Então, são irmãos que fizeram compromisso e trouxeram o trabalho, cumpriram aquilo que realmente acordaram no mundo espiritual. E nós, igualmente, temos a oportunidade de fazer igual. Aliás, estarmos aqui hoje é para isso. É para que a gente compreenda que também somos chamados, também podemos escolher trabalhar para Jesus. Podemos ser o trabalhador da última hora. Podemos ser esse que chega na 11ª hora, que está um pouquinho atrasado, talvez, mas que chegou no momento em que despertou, que entendeu que está comprometido consigo mesmo e com o trabalho com Jesus, colaborando um pouquinho mais nessa tarefa. E quando a gente fala de colaboração, nós vamos perceber aqui, no decorrer, né, do nosso estudo pequenininho de hoje, que o trabalho não é só estar dentro de uma casa espírita. Nós vamos ver que isso vai muito além de estarmos aqui reunidos apenas. E para entendermos o porquê que Jesus diz, né, assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, nós vamos ter que buscar a reencarnação como chave para o nosso entendimento. Porque os trabalhos humanos, eles são coletivos. E Deus abençoa a solidariedade. Uns auxiliando os outros sempre. Uns abrem o caminho. Os outros, né, esses são os pioneiros. E os outros vão acompanhando o trabalho, buscando dar continuidade ao trabalho iniciado. Até que ele seja cumprido. Até o último momento em que a Terra estará realmente no ponto onde ela tem que estar, de seres ditosos e felizes, porque alcançaram a total evolução. Então, os trabalhos humanos são coletivos e, portanto, o fato é que os que participaram dos movimentos primitivos, aqueles que foram os pioneiros, eles revivem, eles renascem e reviverão amanhã, igualmente, para terminar a obra que começaram outrora. Nós todos, muitas vezes já iniciamos esse trabalho lá atrás e hoje estamos aqui para dar continuidade. Talvez na doutrina espírita, talvez em uma outra religião, não importa, ou até mesmo sem religião alguma. Porque o que importa é seguir os postulados de Jesus, os seus ensinamentos. Cada vez retornam mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando não mais na base, como lá no início, mas já no acabamento do edifício. Então, quando nós estamos retomando o trabalho e as tarefas que a gente deixou lá atrás, quando a gente retorna, nós já estamos um pouquinho mais adiantados nessa construção. A gente não precisa recomeçar lá na base, porque outros já fizeram, nós também já colaboramos e podemos continuar do ponto de partida, aliás, né, da onde nós paramos lá atrás. Nós podemos continuar, não precisamos recomeçar, aprender tudo novamente. Se nós conquistamos realmente esse aprendizado, ele está em nós. Tudo que nós conquistamos fica gravado, fica guardado. Mas se nós não tivermos aproveitado lá atrás, aí sim, aí a gente tem que realmente começar do início. A justiça divina é perfeita. Assim a doutrina espírita nos fala da perfeição de Deus, assim como infinita é a sua bondade. Desse modo, as leis de Deus dão a todos nós a eternidade para evoluir. Sendo que aquele que partiu mais cedo na senda evolutiva chegará exatamente ao mesmo objetivo e passará pelas mesmas etapas que aquele que começou mais tarde. Isso aqui é muito importante para todos nós, porque Deus nos criou simples e ignorantes, fazendo todo esse processo evolutivo. E a partir desse ponto, nós não vamos queimar etapas. Todos nós, mesmo aqueles espíritos que hoje a gente já percebe o seu adiantamento, a sua evolução, eles não foram criados assim perfeitos, nem evoluídos. Eles também tiveram que trabalhar. Então, se hoje a gente fala assim, eu gostaria de ser como Chico Xavier, pega a cruz que o Chico carregou e carregue. Com certeza nós também vamos chegar lá um dia. Mas estamos dispostos a passar aquilo que ele passou? A fazer aquilo que ele fez? Esse é o propósito. Porque nós vamos ter que fazer qualquer dia desses.
A gente pode até adiar, mas não conseguimos eternamente deixar para depois. Pelo contrário, vai chegar uma hora que nós vamos ter que abraçar o trabalho. Nós temos que pegar a charrua, a enxada e trabalhar. Desbravar o solo, esse solo. Porque o reino de Deus é construído não fora de nós, mas dentro, no nosso coração. É a grande diferença. Porque tudo que temos que entender e compreender já está aí. Os ensinamentos estão aqui. Já foram passados. E à medida que nós vamos despertando, nós vamos buscando esse conhecimento. E basta buscar o conhecimento? Não. Não basta. Seria muito fácil só conhecer. É necessário praticar. Introjetar isso em nós. Então, não importa quanto tempo levemos para concluir o trabalho, nem o esforço que gastamos para tal. No final, o trabalho feito por todos é sempre o mesmo. É por isso que o Senhor da vinha deu ao trabalhador da última hora a mesma remuneração que havia dado ao da primeira. Aí nós conseguimos ver a justiça. Porque, na verdade, olhando pelo ponto de vista espiritual, aquele que chega depois, ele vai ter que realizar em si tudo aquilo que o outro já realizou. Estava mais adiantado. E aí é que está a diferença. Nós vamos ser merecedores do mesmo pagamento. E esse pagamento, quando a gente tira, né, do pagamento material e lembra que o pagamento é a felicidade, olha aí, nós também somos merecedores dessa felicidade, mas nós vamos construir essa felicidade com o nosso esforço, com muito suor e muitas vezes com lágrimas. Porque aqui na terra, nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós plantamos tudo aquilo que hoje colhemos. Se nós estamos colhendo dores e dificuldades, o plantio foi nosso. Não é Deus que está nos dando a dor. Não é Deus que está mandando a dificuldade, aquele problema. Pelo contrário. A lei de causa e efeito, ela é perfeita. E ela não erra o endereço. Ela vem no endereço certinho. E conforme nós vamos, então, entendendo isso, também vamos começando a melhorar essa questão de buscar o trabalho já como pagamento dos nossos débitos, das nossas dívidas. Já não adiando mais. Porque o próprio apóstolo Pedro, ele fala que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, quando nós colocamos o amor em ação, no trabalho com Jesus, nós vamos lapidando esse espírito, nós vamos lapidando esse diamante bruto que está aqui. E é isso que importa de verdade. E é isso que vai fazer a diferença, esse desenvolvimento das nossas potencialidades divinas. Todos nós temos. Aquele que chegou primeiro e aquele que vai ficar por último, não importa, todos nós. Só estamos atrasados porque muitas vezes, dependendo ali da parábola fala, né? Aquele que ficou ocioso porque ninguém chamou, ótimo. Mas aquele que ficou ocioso por preguiça, é diferente. Mas mesmo assim ele vai ter a oportunidade de trabalhar. Talvez ele tenha até acumulado mais dificuldades para ele mesmo. Porque foi ele que foi adiando o compromisso. A gente sempre brinca, né? Porque nem nós que somos dona de casa, a gente lava a louça e aí a gente vai, às vezes, com preguiça, né? Fala assim, daqui a pouco eu lavo. E aí você vai juntando aquele monte de louça ali na pia. Quando você vê, a pia está tomada de louça. Se você tivesse lavado a primeira vez, lavado depois, você não tinha juntado, não estava aquela pilha de sujeira. Assim é com as nossas dificuldades e situações aqui na Terra também, como o Espírito eterno. Às vezes nós vamos acumulando, e quando a gente vê, a coisa está muito pior do que a gente imaginava. Mas nada como um prato depois do outro, que a gente vai lavando, um copo depois do outro, a gente vai vencendo o serviço. E assim também aqui na Terra. Dependendo do nosso esforço, a gente vai, sim, reparando as nossas dívidas, vamos evoluindo pouco a pouco. E não precisamos, assim,
sair desesperados agora só porque a gente tem esse conhecimento, porque não vai adiantar, a gente talvez não faça um trabalho adequado, mas com carinho, com amor. Não adianta abraçar todas as tarefas, como alguns fazem, mas porque são endividados demais. Mas a gente vai fazendo aquilo que nós podemos ali, um pouquinho que a gente dá vai fazer a diferença. Um pouquinho que a gente trabalha vai fazer a diferença. E Deus vai ver isso, a dedicação do trabalhador, o amor com que ele realiza a tarefa, e não a quantidade, né, das tarefas realizadas. Então, para Deus somos todos iguais, olha aí. Não importa a quantidade de trabalho, nem a quantidade de anos que estamos realizando uma atividade, mas a qualidade, o empenho, o amor e a dedicação às tarefas do bem. Muitas vezes nós estamos aqui na casa espírita e a gente fala assim, nossa, eu já estou aqui há 50 anos. Aí chega uma pessoa novata e pensa assim, né? Nossa, olha, 50 anos, quem sou eu? Mas muitas vezes ela chega muito mais disposta do que eu, que estou aqui há 50 anos e continuo talvez até a mesma criatura, que não aprendeu, não melhorou, continuo ranzinza, continuo fazendo as coisas da minha maneira, não consigo trabalhar junto com o meu irmão, com o meu próximo. Às vezes olho torto para aquele que chega, porque aquele que chega, ele está chegando com aquela boa vontade, e eu talvez estou aqui há 50 anos e estou acomodada. E aquele, às vezes, já começa a mudar, né, a movimentar ali, e muda todo o contexto. E nós ficamos ali, muitas vezes, né, com o pezinho atrás. E nós vamos ver depois o que chama isso, né? Mais para frente ali. Deixei só um spoilerzinho aqui. E as tarefas do bem? Quais são? Olha só. Todas as que contribuírem para a evolução e felicidade nossa e do nosso próximo, onde estivermos. E aí, não é só aqui dentro, não. É lá no nosso campo de trabalho, profissional, no nosso lar, na sociedade, nas ruas, aonde estivermos. Olha só, onde estivermos, nós temos a oportunidade de trabalhar. Sendo gentil, sendo paciente, sendo generoso, usando, muitas vezes, né, dessa bondade, que já podemos contribuir fazendo essa reforma moral que nós precisamos. Então, tudo isso a gente pode usar em qualquer momento. Nós não precisamos esperar chegar aqui no centro espírita para a gente mostrar um lado generoso e gentil e chegar lá em casa dando patada nas pessoas, nos nossos irmãos. Não. Isso não é estar entendendo o conteúdo do Evangelho. Pelo contrário. Quando a gente melhora aqui, lá na rua, lá no trabalho, né, lá na sociedade, no nosso lar, enfim, em todos os lugares. Não existe, né, meio termo. A casa espírita, para que o trabalhador ele atinja o objetivo primário, que é buscar esse conhecimento, essa evolução, além da sua contribuição pessoal, deve contar com o respaldo da casa espírita. Joana de Ângeles, né, que o médium Divaldo, propõe uma tríade ao grupo espírita. É um trabalho que vem sendo realizado há muito tempo já. E ele propõe que nós devemos espiritizar, qualificar e humanizar. Dentro de uma casa espírita, nós deveríamos seguir esses 3 passos. Espiritizar, tendo estudo, a fidelidade às obras, a preparação, né, qualificação do trabalhador, a melhoria da qualidade desse trabalho, que vai esbarrar na vida de muitas criaturas que aqui chegam. E humanizar, que é essa humildade, a fraternidade e o amor. Aqui, a gente pode até discorrer um pouquinho mais sobre o espiritizar, porque quando nós possibilitamos que o frequentador ele introjete o espiritismo em seu mundo íntimo, ele entenda a mensagem, gradualmente ele vai também sendo integrado nessa vivência. Ele vai também desejando servir, ele vem também com a vontade de trabalhar. Ele não passa, muitas vezes ele passa de assistido a assistente. Ele vai também levar aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele está buscando para outros. Ele passa a trabalhar na obra. Porque ele já compreendeu a importância do trabalho no bem. E ele não trabalha para o A, para o B, para o C. Ele trabalha para Deus, ele trabalha para Jesus. Que isso é muito mais importante. Porque muitas vezes dentro de um centro espírita não tem briga nenhuma, né?
Nem, de jeito nenhum. Todo mundo se entende. Mas, o que acontece? Quando nós, encontramos aí as dificuldades, não é aqui no José Xavier, de jeito nenhum. Em outros centros por aí, com certeza, deve ter muita briga. Então, o que acontece? Nós entendemos que, se nós não trabalhamos para o A, para o B e para o C, nós trabalhamos para Jesus, então, nós permanecemos, porque nós devemos contas para quem? Para Ele, para Deus. E para ninguém mais. Apesar de, temos que ver isso muito bem, né? Se nós não estivermos assim, agindo da nossa vontade apenas, sem respeitar as regras, né? E bagunçar a coisa, não é por aí. Mas essas dissensões são naturais, porque as pessoas são diferentes. Mas quando nós estamos imbuídos desse propósito no bem e no amor de verdade, a gente consegue calar as dificuldades e continuar, porque a gente sabe que o trabalho é muito maior do que esse que a gente está vendo do ponto de vista material. O trabalho está sendo também no plano espiritual. Tem amigos espirituais que nos assistem constantemente e nos amparam, iluminam a nossa caminhada nesse trabalho. Nos ajudam muitas vezes quando a gente está capengando, quando a gente às vezes não está mais querendo nem trabalhar, porque fala, mas olha, eu vou lá de novo, está tendo isso e isso. Não, aqueles irmãos queridos vêm, nos envolve, nós fazemos uma prece, vai. E aquilo é o estímulo para a gente continuar e não parar de jeito nenhum. Porque é muito fácil a gente falar, não vou mais, não quero mais. É muito fácil desistir. Já fizemos isso tantas vezes. Mas quem vai sair perdendo? É o que sai ou o que fica? É só a gente se fazer essa pergunta. Eu saí porque eu não aguentava. Perdeu a oportunidade de trabalhar sentimentos. Perdeu a oportunidade de mudar o seu próprio coração. Porque o outro, às vezes, vai continuar como ele é, mas você pode ter a oportunidade, naquele momento, de fazer o burilamento, cultivar a paciência, desenvolvê-la no seu coração. E tantos outros, a tolerância, a humildade, que é tão difícil, às vezes, dentro de um trabalho, onde muitos preferem fazer a parte mais fácil e deixar aquela parte mais difícil com o outro. Não, isso daí eu não faço, não. Isso aí é você que faz. Eu só vou aplicar passe. Dar aguinha no final é com outra pessoa. Isso não é nada. Eu não me sinto importante quando eu dou a aguinha. Eu me sinto importante quando eu aplico passe. Então, a gente vai percebendo que as nossas mazelas é que fazem a dificuldade do trabalho, não mais, não outras coisas. Porque se a gente simplificasse, tudo melhoraria. E qualificar, significa aprimorar-se, tanto no que se refere ao conhecimento espírita, como na transformação moral. Então, essa qualificação é importante para todo o trabalho. Nós não vamos deixar um médico não habilitado a operar um paciente. Ele nunca fez uma cirurgia. Ele não vai iniciar já diretamente cortando o paciente. Você não vai ter confiança. Então, ele precisa se qualificar, ele precisa fazer ali o período de residência, onde ele vai aprender com aqueles médicos mais experientes, ele vai, pouco a pouco, ali, se inteirando daquela tarefa, para ele não fazer coisa errada. E assim também na casa espírita. Muitas vezes a gente precisa estudar primeiro, para a gente entender aquilo que nós estamos fazendo. Senão a gente não dá um trabalho de qualidade, a gente não faz um trabalho de qualidade. E humanizar. Esse é muito importante. É o desenvolvimento do sentimento da solidariedade, dessa empatia. Quando alguém adentra uma casa espírita, com dores, com sofrimento, com perda de entes queridos, ela quer consolo, ela quer amparo, ela quer atenção, ela quer alguém que o aconchegue, que o acolha. E esse humanizar está aí. Nós temos que olhar para aquele que chega, acolhê-lo, amparar, auxiliar. Olhar também para o nosso irmão, o trabalhador que está do nosso lado, com esse mesmo olhar. Não é só aquele que está chegando, mas aquele que está ali também. Porque eu lembrei agora de uma historinha do Rossandro, e ele fala que, muito conhecido na doutrina espírita também, e ele fala que ele chegou numa casa e todo mundo falava assim, meu irmão, seja bem-vindo, todo aquele carinho, a voz melosa.
Olha só, e todo bonzinho e tal, todo mundo chegava, ia sentando, ia sendo ali levado para o trabalho, ali para as atividades, para o passe e tudo mais. Só que conforme ele foi trabalhando ali dentro, ele foi, né, se engrenando também no próprio trabalho, ele foi percebendo que não era bem assim. Entre os trabalhadores, a dificuldade era muito imensa. Era complicado. Havia momentos em que ele falava assim, uai, cadê aquele, meu irmão, aquela voz doce, melodiosa que nos recebe ali na porta? Por que só na hora que chega alguém? Por que não com aqueles que estão ali na nossa intimidade? E aí ele fica assim, impressionado com o que ele estava vendo. Mas ele, como é um grande estudioso de almas, e um psicoterapeuta, um psicólogo, e ele percebe, mostra para a gente que é exatamente assim que acontece. E que a gente não espere chegar num centro espírita e encontrar aqueles trabalhadores bonzinhos, não. Aqueles trabalhadores que são perfeitos, que não perdem a paciência por nada. Vai acontecer muitas vezes a gente encontrar irmãos que, né, se desequilibram, como nós mesmos. Desequilibramos muitas vezes. Mas isso não significa que ele não está apto ao trabalho. Pelo contrário. São situações momentâneas que todos nós passamos. E não precisamos ser santos nem anjos para estarmos aqui trabalhando. A gente só precisa ter a vontade e buscar, né, nos espiritizar, conhecer a doutrina. Precisamos qualificar para dar o melhor de nós, na nossa tarefa. E também humanizar o nosso coração para aconchegar. Em momentos em que a gente não está bem, aquele que está do nosso lado vai nos auxiliar. E o momento que nós estamos bem e vemos o nosso companheiro ali caído, a gente vai reerguê-lo. É a parábola do bom samaritano também, usada dentro do lar, dentro da casa, de trabalhadores, de um grupo de irmãos que se amam. Mesmo que muitas vezes não concordem entre si, porque é normal. Somos criaturas tão diferentes, mas é isso que traz riqueza a todas as tarefas, a todos os trabalhos. E ainda no Evangelho, nós vamos encontrar, na Missão dos Espíritas, a mensagem do Erasto, em Paris, em 1863, falando da importância dos espíritas em pregar, em divulgar a mensagem, a boa nova de Jesus. Né? Porque, na realidade, o espiritismo é o cristianismo redivivo. E a missão nossa é divulgar a reencarnação. É mostrar que a morte não existe. Que somos todos unidos uns aos outros. De certa forma, solidários. Porque, olha só, se a gente continua o trabalho uns dos outros, nós vamos estar renascendo constantemente nos mesmos núcleos. Dificilmente a gente se afasta do núcleo em que a gente já vivia, convivia. Porque muitas vezes a gente deixou arestas para serem aparadas. E a gente volta ainda com compromissos naquela situação, com aqueles irmãos, muitas vezes do lar, muitas vezes também do próprio trabalho espírita, por que não? Divulgar a consequência do bem e do mal, essa lei de causa e efeito, tão importante para entendermos que Deus é bom, a sua justiça é perfeita, ninguém está passando aqui por nada do que não mereça, do que não plantou para si mesmo. E ao contrário, Deus é tão bom que Ele está dando a oportunidade da gente reparar os erros do que ficar sofrendo eternamente no inferno. Ao contrário, nos dá a oportunidade para a gente reparar esses erros, refazer a caminhada e acertar. Tudo isso, né, é importante para nós. E ele diz ainda, olha, ide e pregai, sacrificar os hábitos, ocupações fúteis, porque muitas vezes a gente está mais interessado nas situações nossas do cotidiano, ocupações que nem trazem nada ao espírito, que isso é muito importante analisarmos. Quanto tempo eu perco com coisas vãs, que não acrescentam ao espírito eterno? Quanto tempo eu passo fazendo coisas que realmente não nutrem o meu espírito? E quanto tempo eu passo realizando atividades importantes para o espírito, que vão nutrir, que vão fortalecer esse espírito? Quanto tempo? Só nós podemos responder. Nós temos que entender isto. Porque se eu estiver perdendo o meu tempo, que é muito precioso, quem realmente está sendo prejudicado?
Deus? Minha mãe? Meu pai? Meu marido? Minha esposa? Não. Eu mesmo. Estou adiando essa felicidade. Então, muitas vezes, a gente sacrifica essas ocupações fúteis para que a gente possa estudar, se aprimorar, melhorar, trabalhar, levar alento às criaturas. Nada de temor ele ainda nos fala lá no Evangelho. As línguas de fogo estão sobre vossas cabeças, apenas os lobos caem na armadilha de lobos. O que isso quer dizer? Que nós somos sustentados por espíritos de Jesus, do Senhor, para que a gente cumpra as nossas atividades, as nossas tarefas, os nossos trabalhos. Não só aqui na casa espírita, mas também no nosso lar. Nós temos anjos, guardiões, amigos espirituais que nos assistem, que nos amparam. Nós não estamos sós. Não tememos. Porque se a gente temer, a gente não realiza. E ele diz ainda, apenas os lobos caem na armadilha de lobos. Dizendo assim, se eu também me pôr na condição de lobo, eu vou cair nas armadilhas que estão aí. Ou seja, se eu deixar me corromper pelas ocupações fúteis, eu vou ser desviada do caminho. Se eu me deixar envolver por isto, por atividades que não complementam o espírito, que não trazem nada de bom para nós, nós vamos nos desviar e cair nessas armadilhas de espíritos que muitas vezes realmente querem nos afastar de atividades do bem. Porque eles mesmos ainda não se decidiram a seguir o caminho de Jesus, o caminho do amor, e eles querem exatamente engrossar a fileira do outro lado. E aí, quando a gente desencarna, dá de cara com quem? Né? Então, a gente não precisa nem falar. Já sabe quem vai estar nos esperando lá. Atitude do trabalhador espírita. A importância de seguirmos o que Jesus nos diz. Olha, eu não vim para ser servido, mas para servir. Foi Jesus quem disse. Aonde ele estava o tempo todo no seu trabalho evangélico? Junto aos pobres e estropiados. Nós não víamos Jesus junto com a riqueza. Só quando ele tinha que falar nas praças públicas e que tinha ali, né, muitas vezes, os doutores da lei, mas ele preferia a simplicidade. Ele preferia estar com aqueles que realmente eram os doentes. Porque ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos. E aqueles que humildemente se entregavam às suas, os seus ensinamentos. De boamente aceitavam aqueles apontamentos de Jesus. E os trabalhadores do Senhor não são, como a gente disse, perfeitos. Olha aí, temos defeitos a corrigir e são tantos. Vamos falar bem rapidinho, né? Olha, impaciência, personalismo, orgulho, né, que gera os melindres, autoritarismo, mau humor, maledicência, inércia, comodismo, individualismo. Nós temos muitas vezes esses defeitos a corrigir. Se a gente fosse falar de cada um, a gente ficaria aqui a noite inteira. Mas a gente tem qualidades a conquistar. E já conquistamos algumas, graças a Deus. Serenidade, né? O equilíbrio, a paciência, a humildade, disciplina, boa vontade, perseverança, discernimento, que vem desse conhecimento. Quando eu conheço, eu posso escolher com mais segurança. A fé, né? Essa fidelidade, essa confiança. A fraternidade, que é essa igualdade. O amor ao próximo. Tudo isso nós temos que conquistar. E como que a gente conquista? Não é trabalhando? Se a gente ficar lá em casa sem fazer nada, vai conquistar isso? Não vai. É nas lides realmente do trabalho aí, direto, que a gente vai conseguir conquistar. E é assim que a gente faz, esse desenvolvimento das potencialidades. E lá ele diz assim, ele avisa, que entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Muitos se transviam. E como que a gente identifica, então, aqueles que são os bons espíritas? Aqueles que não se transviaram. Ensinam e praticam a verdadeira caridade, levam consolo aos aflitos. Exemplificam o amor ao próximo e são abnegados. Então, são irmãos que estão ali na tarefa, buscando fazer o melhor que podem, apesar das suas imperfeições. Nós temos aqui uma historinha que fala sobre justamente isso. É do livro do Irmão X, Contos dessa e da Outra Vida, pelo Chico Xavier.
Chama o anjo, o santo e o pecador. O pecador escutava a orientação de um santo que vivia genuflexo, à porta do templo antigo, quando junto aos dois um anjo surgiu na forma de homem, travando-se breve conversação entre eles. O anjo: amigos, Deus seja louvado. O santo: louvado seja Deus. O pecador: louvado seja. O anjo, dirigindo-se ao santo: vejo que permaneceis em oração e animo-me a solicitar-vos apoio fraternal. O santo: espere o Altíssimo em adoração dia e noite. Eu espero o Altíssimo em adoração dia e noite. Olha só a resposta. O anjo: em nome dele, rogo o socorro de alguém para uma criança que agoniza num lupanar. O santo: não posso abeirar-me de lugares impuros. O pecador: sou um pobre penitente e posso ajudar-vos, Senhor. O anjo: igualmente agora desencarnou o infortunado homicida entre as paredes do cárcere. Quem me emprestará mãos amigas para dar-lhe sepulcro? O santo: tem horror aos criminosos. O pecador: Senhor, disponde de mim. O anjo: infeliz mulher embriagou-se num bar próximo. Precisamos removê-la antes que a morte prematura lhe arrebate o tesouro da existência. O santo: altos princípios não me permitem respirar no clima das prostitutas. O pecador: dai vossas ordens, Senhor. O anjo: não longe daqui, triste menina, abandonada pelo companheiro a quem se confiou, pretendendo afogar-se. É imperioso, lhe estenda alguém braços fortes para que se recupere, salvando-se-lhe também o pequeno em vias de nascer. O santo: não me compete buscar os delinquentes, senão para corrigi-los. O pecador: determinar, Senhor, como devo fazer. O anjo: um irmão nosso, viciado no furto, planeja assaltar, na presente semana, o lar de viúva indefesa. Necessitamos do concurso de quem o dissuada de semelhante propósito, aconselhando-o com amor. O santo: como descer ao nível de um ladrão? O pecador: ensinar-me como devo falar com ele. Sem vacilar, o anjo tomou o braço do pecador, prestativo, e ambos se afastaram, deixando o santo em meditação, chumbado ao solo. Enevolaram-se anos e anos na roca do tempo, que tudo alterara. O átrio mostrava-se diferente, o santuário perdera o aspecto primitivo, e a morte despojara o santo de seu corpo macerado por silício e jejum. Mas o crente imaculado aí se mantinha em espírito, na postura de reverência. Certo dia, sensibilizando mais intensamente as antenas da prece, viu que alguém descia à altura a estender-lhes o coração em brando sorriso. O santo reconheceu. Era o pecador, nimbado de luz. Que fizeste para adquirir tanta glória? Perguntou-lhe assombrado. O ressurgido, afagando-lhe a cabeça, afirmou simplesmente: caminhei. Enquanto o outro ficou lá, escolhendo a tarefa a realizar, achando que vivia de adoração, o pecador, que era aquele que nem estava assim tão qualificado, se colocou, se dispôs à tarefa, ao trabalho. E assim ele caminhou e se iluminou também. Brilhou a luz desse irmão. E assim também podemos nós sair dessa nossa ainda pequenez, apesar das nossas imperfeições, e trabalhar. Não pensar assim: mas eu não estou pronto para a tarefa. Se a gente não se colocar, a gente nunca vai estar pronto. É preciso a gente querer realmente, e a gente vai se qualificar. Isso em tudo na nossa vida. E aqui, essas questões dos vícios e virtudes, nós vamos ver que, lá no capítulo 17, dos Sedes Perfeitos, ele diz exatamente isso. Olha, o Espírito da Verdade diz: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Não é pela santidade, mas pelo esforço que ele emprega para domar as suas más inclinações. Então, a gente pode ser pecador, o tanto que for,
Mas se nós estivermos realmente imbuídos de trabalhar esses sentimentos, fazer a nossa reforma íntima, a gente vai pouco a pouco se reerguendo perante a lei divina. A gente vai saindo dessa inércia que a gente se deixou levar. A gente vai transformando o coração. E é um trabalho que só nós podemos fazer por nós mesmos, ninguém mais. E os trabalhadores ainda, do Senhor, ele está dizendo, desculpa, ficou bem clarinho aqui, O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Ainda palavras do Espírito de Verdade dizendo: é chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Então ele está dizendo que nesses momentos de transição, de dificuldade que a gente está encontrando, é porque nós estamos vendo aí que cada vez mais as profecias estão se cumprindo. Nós não vamos conseguir burlá-las, pelo contrário. Tudo que foi ali escrito na lei, nas profecias, estão sendo realizados. A gente não consegue impedir esse progresso. E aí ele diz assim: felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor generosamente e sem outro interesse senão a caridade, que é a verdadeira condição para a felicidade. Quando a gente trabalha sem interesse, sem querer se promover, sem deixar que a vaidade fale mais alto, sem que a gente apareça. O que tem que aparecer é a lição do Cristo, é o Evangelho de Jesus. Isso é que tem que realmente aparecer. Nós somos apenas colaboradores para que essa divulgação chegue aos corações das criaturas. Os trabalhadores do Senhor têm muitas dificuldades a superar, Mas ele ainda diz assim: olha, vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes os vossos melindres e discórdias para não deixar a obra prejudicada. Porque cada vez que a gente deixa o nosso orgulho, o nosso egoísmo falar mais alto, e a gente se melindra, que a gente se afasta, que a gente atrapalha o trabalho do outro, que a gente às vezes faz com que o outro até se afaste de um trabalho, por nossa, às vezes, maneira de agir, a gente está atrasando a obra da regeneração. Olha, somos nós que atrasamos muitas vezes isso. E muitas vezes os Espíritos vêm nos dizer sobre essa condição, de que era para a gente já estar muito mais adiantado, mas a gente não está fazendo a nossa parte. Porque os recursos estão aí. Tudo já nos foi dado. Basta a gente querer. Mas infelizes, ele ainda diz, olha, daqueles que por suas divergências vaidosas ou egoístas ou melindrosas atrasarem a obra divina. Esses, estarão plantando a sua própria infelicidade. A parábola é uma grande lição contra o espírito de reclamação, contra a mania de queixas, contra o veneno da inveja, que muitas vezes acontece. Esse é o spoilerzinho que a gente falou. Por que acontece dos espíritos muitas vezes estarem em dificuldades entre si? Porque muitas vezes a gente inveja o outro e sem perceber. Tem uma palestra da Nete Guimarães, depois vocês vão lá, os trabalhadores da vinha, e ela fala sobre esse assunto. A inveja, que é uma coisa que a gente não admite para nós mesmos, mas que a gente tem. E é nesse momento que a gente não admite, é que a gente não trabalha esse sentimento inferior e infeliz. E por isso a gente entra, muitas vezes, em dificuldade um com o outro. Então, isso é como se diz, um pasto verdinho para os irmãos, para os planos inferiores, para trazer a discórdia e a desunião cada vez mais para o grupo espírita, para o nosso lar também. A gente colocou aqui só para o grupo, mas é a sintonia perfeita que a gente estabelece para incutir em nós o desânimo, o desalento, o descrédito, demonstrar que eles são mais fortes, exagerar nossas fraquezas, muitas vezes eles fazem isso, jogam uns contra os outros, porque se o trabalho não está dando certo, cada um, há uma rachadura, cada um segue seu caminho, e aquilo de levar, às vezes, o alento ao sofredor, não acontece. Blefa para confundir, distorce a verdade, tudo isso pode acontecer quando os nossos irmãos aproveitam das nossas deficiências. Somos nós que abrimos as portas para que eles nos influenciem. E como vamos driblar isso? Pensar que todos nós somos uma equipe. Não é eu-equipe, é uma equipe. E a equipe trabalha unida, junta. Cada um fazendo a sua parte, mas para o bem comum. E aí, olha, se a gente começar a trabalhar sozinho, é igual a primeira imagem lá de cima. Uma varetinha só,
ela é facilmente quebrada. Mas quando nós fazemos um feixe de varas, isso não acontece. Olha lá, nós temos dificuldade para quebrar essas varas. Então, o que acontece? Quando um mais um se une, se junta, muitos outros podem estar conosco também, auxiliando na tarefa. É o amor que está fazendo a diferença nesse momento. Então, olha, Bezerra de Menezes diz assim: recordemos na palavra de Jesus que casa dividida rui. Todavia, ninguém pode arrebentar um feixe de varas que se agregam numa união de forças. São palavras do Bezerra de Menezes. O senso divino, né? Então, olha, falsos servidores vivem e buscam os prazeres terrenos, encontram-se marcados pela justiça divina, satisfazem o egoísmo e o orgulho próprio. Os trabalhadores do Senhor, ao contrário, né? Todos nós, né, somos chamados para contribuir com a grande obra de regeneração da terra. Deus, olha só, faz neste momento a enumeração dos seus servidores fiéis e marcou a dedo aqueles que do devotamento só têm a aparência. Então a gente não engana Deus, a gente só engana a si mesmo, não é? A fim de que não se apoderem do salário dos servidores corajosos. A estes que não recuarem perante a tarefa, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Então, meus irmãos, vamos procurar fazer sempre os nossos trabalhos com boa vontade, com amor, com humildade. Qualquer serviço, por menorzinho que ele seja, por pequenino ou até maior, que Jesus confie ao seu coração. Porque, com certeza, nós estaremos assim, edificando em nós mesmos esse reino de Deus e contribuindo para com o trabalho do Senhor, para esse trabalho da vinha. Então, muito obrigada a todos, que Jesus nos abençoe, que possamos continuar aí firmes trabalhando, porque o convite, meus irmãos, aqui para a nossa casa, continua de pé. Trabalhadores, precisamos muito, né? Muito de trabalhadores, porque depois dessa situação que nós vivenciamos, agora é um convite que nós fazemos, né? Aquele que tiver uma horinha do seu tempo vaga, nos procure. Quem sabe você pode também fazer parte, né, dessa casa maravilhosa que nos acolheu, que nos deu a oportunidade de fazer alguma coisa em prol de nós mesmos. Então, muito obrigada e uma boa noite a todos.